Senhoras e senhores, estamos de volta. No ritmo do carnaval, mas estamos de volta. Sim, porque o Campeonato Paulista está aí no meio do carnaval. Vai ter o jogo da última rodada da primeira fase. Todo mundo joga, alguns já estão classificados. O São Paulo ainda não. O São Paulo encara a Ponte Preta em Campinas, a Ponte Preta já rebaixada no Campeonato Paulista. E vai toda a capenga, mas o São Paulo tem que vencer esse jogo para se classificar para a próxima fase. O debate que ficou essa semana toda é: vale a pena classificar ou não? É ruim, porque vai gastar o elenco já vem aí jogando força máxima há algum tempo, gastando jogadores. Será que é melhor cair fora do Paulista e focar no que interessa, que é o brasileiro, agora que o São Paulo está fazendo uma boa campanha no brasileiro, ou não? Vamos tentar título, porque Paulista é título também, vai valer a pena. Ou uma terceira coisa, se não classificar e fizer vexame, vai atrapalhar o momento das outras competições. Enfim, esse é o debate que está colocado aqui. Eu estou ao lado de Arnaldo Ribeiro, enquanto eu estou na folia, ele está na selva hostil. Boa tarde, Arnaldo. Satisfação. Satisfação. Tô com a camisa aqui do Wolverhampton, ex-time do John Arias. Deu azar essa camisa para o Wolverhampton, né? Deu azar. Rebaixado na Premier League, ainda não matematicamente, mais ou menos como uma Ponte Preta, né, Tironi? Isso. E aí aquilo, né? Quem perde ponto para o Wolverhampton na Premier League se ferra. Quem perde para a Ponte Preta se ferra também, né? Então tem essa situação para esse jogo, é meio um jogo obrigatório, mas tudo isso também em discussão, como você mesmo falou. Até o fato de que, neste campeonato especificamente, se eventualmente o São Paulo for avançando e chegar à decisão, ele não terá o seu estádio para jogar a decisão. Tem isso. Já que o AC/DC estará lá no dia 4, né, que é o dia da primeira final, tem show do AC/DC no estádio, por exemplo. Né? Mais uma questão a debater nesses prós e contras. Mais uma herança do governo que já se foi. Mas vamos lá. Vamos lá. A gente está aqui debatendo, não, como é que vai? Será que tem que cair fora? Não tem que cair fora? Coloquei até uma enquete aqui no nosso canal, daqui a pouco eu vou ler o que a torcida do São Paulo está pensando. O fato é que o que a gente está pensando pode ser uma coisa, o que a diretoria e os jogadores estão pensando pode ser outra. Me parece que eles querem jogar a Vera, como se diz, e vai ter força máxima, é isso? Uma coisa é o debate entre torcedores ou entre nós mesmos sobre a viabilidade ou os conflitos da classificação, a forma como o Paulista foi tratado, não pelo São Paulo, pela federação em relação ao São Paulo, né? Uma espécie de sacanagem da tabela. Por exemplo, né, Tironi, esse jogo contra a Ponte Preta é a terceira visita do São Paulo nesse campeonato de 8 jogos sem torcida do São Paulo. É um absurdo esse negócio. A tabela foi um absurdo. E acaba, enfim, nesse domingo. Agora, no São Paulo, para o jogador do São Paulo, para o treinador do São Paulo, para o dirigente do São Paulo, e não sei se você reparou na entrevista do Caleri, depois do jogo do Primavera, ele falou o seguinte, ele fez o gol de pênalti, o gol da vitória, né, que deixou o São Paulo pela primeira vez entre os 8. Ele falou, como não se dedicar ou se envolver com um campeonato que em 4 jogos você pode ser campeão. Uhum. Falou. E é isso, né? Se o São Paulo se classificar, em 4 jogos ele pode ser campeão. Tem as quartas de final, partida única, semifinal, partida única e finais em 2 jogos. Então, vai todo mundo que pode ir, né? Fora algumas ausências que a gente vai debater aqui. Mas a gente não sabe ainda, pelo desgaste dos jogadores, se a força máxima da delegação estará presente em campo na escalação que agora a gente já aprendeu a decorar, né? Sim. Que e agora na ordem por posição. Agora ele está começando a saber qual que é um possível time titular do São Paulo. Eu imagino que nem todos os titulares comecem jogando, apesar da presença de praticamente todos eles em Campinas. Mas quando você fala todos sabemos o time titular, a gente sabe um time titular. Mas o São Paulo pode jogar de 2 formas. Também. E nesse caso, contra a Ponte Preta, o que você imagina? O mesmo time ótimo jogo contra o Grêmio? O que eu acho é que no brasileiro tem sido muito mais
estratégico e bem utilizada essa variação tática, né? É verdade. O Flamengo joga desse jeito, nós vamos jogar desse jeito. O Grêmio joga desse jeito, nós vamos jogar desse jeito. No Paulista, o Crespo se embananou várias vezes, inclusive com alterações táticas. Testes que deram algum resultado, ele fala que a linha de 4 zagueiros e 3 atacantes só pôde ser testada em jogos do Paulista e tudo mais, mas assim, do outro lado, vamos pensar na Ponte Preta, rebaixada. Marcelo Fernandes, aquele técnico mesmo que era sempre auxiliar do Santos e tal. E a Ponte Preta tem tentado utilizar este jogo como um divisor de águas para a disputa da Série B do Brasileiro. Começa daqui a pouco. Então ela zerou as pendências com o elenco. Ela não sei se isso vai atingir o torcedor. Imagine que não. Imagine que não vá torcedor da Ponte, mas no time, no grupo. E o Marcelo Fernandes treinou a semana toda uma formação de 3 zagueiros para jogar com o São Paulo. Agora, a gente não sabe se o São Paulo, pelo que foi a última partida, vai jogar com 3 zagueiros. Provavelmente não. Mas aí, nesse baralho todo, tem uma ausência importante no time. Não só mas uma mais recente que talvez dificulte a manutenção daquele time que jogou tão bem contra o Grêmio, né? Essa é a questão. Eu sei de quem você está falando. Robert Arboleda. Não, Robert Arboleda já estava fora contra o Grêmio. Né? Não, mas vai jogar com 3 zagueiros agora. Mas assim, eu acho que ele teria o Ferraresta voltando a jogar, teria o Toló e o Dória, mas a questão para mim é a nova ausência, é o Bobadilla. Então, o Bobadilla saiu, é verdade. Ele não está relacionado por esse jogo, não é uma lesão, mas é uma pancada, ele não se recuperou. Então, isso já impede a manutenção do time que não é do Grêmio. Por exemplo, a escalação idêntica. No jogo contra o Grêmio entrou o Pablo Maia, ele pode manter linha de 4, Pablo Maia, e o time do segundo tempo do jogo com o Grêmio. Mas o Bobadilla está fora, assim como está fora o Arboleda, que ainda não voltou do Equador. Essa história está bem estranha e confusa. E uma outra ausência menos significativa, mas apareceu uma ausência, é o Coronel, o goleiro, que muita gente queria que jogasse contra a Ponte. Agora teve cálculo renal, não é isso? Teve um cálculo renal. Põe o Coronel contra a Ponte. O Coronel não está na delegação. Nem o Coronel, nem o Arboleda, nem o Bobadilla. Bom, mas então deve ser com linha de 4 zagueiros. Eu acho que sim. Toda. O Lucas Ramon, que jogou bem. Na esquerda é o Enzo, a dupla que jogou bem. Putz, essas são as minhas dúvidas, né? Por exemplo, se o Wendel tivesse dado alguma resposta, seria para jogar ele, não o Enzo, né? Ele está jogando quase todas. Do lado direito, eu acho que tem uma briga boa aí, porque em linha de 4, acho que o Mike e o Cedric também funcionariam. E eles também estão descansados. Aí ele tem 3 jogadores em boas condições físicas. Ele pode escolher. Se mantém o Lucas Ramon, também só jogou uma partida e meia até agora o Lucas Ramon, né? E aí a questão da zaga. O Alan Franco está bem desgastado, né? Até saiu antes do jogo contra o Grêmio acabar. Aí eu acho que o Sabino é certeza, joga. E aí as outras questões começam a ser do meio para frente. Danielzinho e Marcos Antônio insiste nos dois desde o começo. E aí, Lucas, Luciano e Caleri, a dúvida para mim não é mais tática, é uma dúvida física. Você não perder jogadores. Não perder jogador. A opção seria, vai com os caras. Se conseguir, sei lá, começar, joga bem, faz um bom placar, que a Ponte fica... Já esmorece a Ponte. Eu prefiro assim, sabe? Eu prefiro assim. Eu também, do que precisar gastar os caras no afogadilho, como dizem, precisando desesperadamente. Eu também prefiro. Enfim, veremos. Bom, a Ponte... Os titulares todos, eu acho que tem uma coisa que até agora foi feita, que a gente vai ver se vai continuar, que é o revezamento das partidas do Caleri. Esse, de fato, desde o início, seguiu uma programação. Começa jogando uma, começa no banco a outra. Começa jogando uma, começa no banco a outra. A última partida ele jogou o tempo todo, né? O Lucas e o Luciano até foram substituídos. Então, por exemplo, o Caleri, começando do ataque para trás. O Caleri, eu imagino que comece no banco. Sim. Por esse revezamento. Mas daí, se ele começa a levar todas essas questões físicas em consideração, ele não coloca o time titular. Acabou colocando o time reserva, né? Detalhe, o São Paulo joga nesse domingo, depois vai jogar só
seja por qual campeonato for. Se o São Paulo se classificar, ganhar da Ponte, e praticamente só se classifica ganhando, outro resultado, se empatar, é uma combinação improvável de resultados para se classificar. Se ganhar, ele se classifica pelo menos em oitavo, pode até se classificar numa posição melhor. Se ele se classificar, ele joga pelo Paulista no outro final de semana, né? Então teria uma semana de intervalo pela primeira vez na temporada entre o jogo e outro. No Brasileiro, o compromisso com o Curitiba só é na outra quinta-feira, depois das quartas de final do Paulista. Em resumo, se classificar, joga domingo, no próximo sábado. Domingo. Ou sábado, ou próximo fim de semana, depois do Carnaval. Se não classificar, joga só na quarta, depois do fim de semana seguinte ao Carnaval. Quinta-feira, exatamente. Bom, e falar um pouco já sobre a Ponte, né? Tá rebaixada já, mas acertou as coisas com o elenco e agora tá pensando aí já na Série B. Essa deve ser a turma. Então, os caras, não é que os caras vão chegar lá com o pneu arreado, vão chegar no Paulista, mas também vamos ter que mostrar serviço, aquela coisa toda, né? E a Ponte tem alguns jogadores bastante conhecidos. O mais famoso dele talvez seja o David Braz, zagueiro. Lá, os caras gostam de... E o São Paulo tem sempre... Eu acho que o São Paulo, para tornar esse jogo simples, ele tem que começar focado o jogo. Senão pode se complicar numa armadilha grande. Concordo. Bom, quem apita, hein? Bom, apita... O São Paulo é meio cobaia de árbitros, né, no Paulista. E o Fabiano Monteiro dos Santos, esse é mais jovem, tem 28 anos, vai apitar o jogo. Ele tem apita jogos da Copa São Paulo, ele é um árbitro mais novo, apita jogos também do Paulista, principal desde o ano passado, mas das escalas dos grandes nessa rodada final, é o mais inexperiente deles, né? O jogo do Santos tem o Klaus, né? O jogo do Corinthians tem o Flávio de Souza, é aquele negócio, né, cara? Sim. Enfim. Aliás, o jogo do Corinthians, que vale menos, né? E mesmo do Palmeiras, que vale menos, podia ter um árbitro... o do Corinthians, mais ou menos. Não, do Corinthians vale. O Corinthians vale, é verdade. Não, do Palmeiras, por exemplo. Podia ter o do Palmeiras é que também tem um árbitro mais... Porque o do Palmeiras vale muito pouco mesmo. Uma pergunta que eu esqueci ainda sobre time, muita gente vai perguntar. E aí, o Cauli não pode jogar já? Não, né? Não, ele nem foi apresentado ainda, ele não foi para o bid, ele não tem... E ele só poderia jogar o Paulista sendo inscrito, né, dando tudo certo, na outra fase, né? Ele não está inscrito no Campeonato Paulista, né? Nem no bid ele não está inscrito no Campeonato Paulista. Falei para você, né? Coloquei aqui uma enquete no canal, perguntando qual o seu sentimento hoje? Classificar o Paulista e tentar o título, focar no brasileiro, que é mais importante. O que você acha que deu? Ou está dando? Focar no brasileiro, que é mais importante. 73% focar no brasileiro, 27% tentar o título. Surpreendente. Eu achei que a galera ia... Exato, muita gente mesmo.